Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 5, versos 13 a 20. Tiago 5, 13 a 20. Pela graça de Deus, estamos então concluindo a exposição desta carta. Alguns de vocês participaram conosco durante toda a exposição. E há determinados textos que, se nós não estivermos expondo em sequência um livro, a nossa tendência é pular o texto. Porque esse texto traz talvez um dos versículos mais complexos do Novo Testamento. Alguns estudiosos chegam a dizer que Tiago 5,14 é o versículo mais complicado de todo o Novo Testamento. Há muitas ideias, há muitos pensamentos, há muitas correntes para entender esse texto. Mas como nós estamos numa sequência, eu não vou pular esse texto. Vamos trabalhar juntos com ele. Então, com a Bíblia aberta, por favor, Tiago 5, 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Eu quero tratar com vocês então, nesta noite, sobre o tema a eficácia da oração. E só neste parágrafo lido, Tiago menciona a oração 7 vezes. Mostrando para nós que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração. Este livro, que é chamado Provérbios do Novo Testamento, portanto, uma carta prática, começa com oração e termina com oração. Em outras palavras, em vez do crente viver amargurado, desanimado, reclamando ou de mal com a vida, ele coloca a sua causa diante de Deus. E Deus responde à oração. Desta forma, eu gostaria que você olhasse esse texto comigo, porque há aqui 4 situações onde Tiago nos orienta a orar. E eu gostaria que então, com a Bíblia aberta, você pudesse acompanhar o raciocínio da exposição desse texto. Em primeiro lugar, nós devemos orar por aqueles que passam por problemas, por aflições, por angústias, por sofrimento. Por favor, olha comigo o versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Notem a expressão entre vós. Se ele está escrevendo aos peregrinos, aos crentes dispersos, ele está falando de um sofrimento que está no meio da igreja. É um sofrimento dos crentes. É um sofrimento dos salvos. É um sofrimento que atinge a comunidade da fé. É um sofrimento que ataca aqueles que são de Deus. De tal maneira que sofrimento é algo compatível com a vida cristã.
Não pense em você que se você está sofrendo, você não é um crente verdadeiro, ou você não tem fé, ou Deus não ama você. O sofrimento é o nosso cálice. É a marca da vida de um homem e de uma mulher na caminhada breve entre o berço e a sepultura. Mas notem, esse sofrimento pode ter diversas fontes. Por exemplo, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas de decepções. E em vez de fazermos o que está no verso 9 do capítulo 5, queixar uns dos outros, nós devemos orar a Deus. Orar a Deus. Talvez até orando conforme o início do livro 1:5, pedindo sabedoria a Deus. Agora notem mais. Deus pode transformar problemas em triunfo por meio da oração. Porque quando nós estamos sofrendo, primeiro, o natural é pedir para Deus aliviar-nos do sofrimento. Tirar o sofrimento. Estancar a causa da dor. Se é uma doença, pedimos cura. Se é um problema financeiro, pedimos recuperação financeira. Se é um problema familiar, pedimos a solução do problema familiar. Se é uma decepção, pedimos para que Deus trate do assunto. Mas pode ser que Deus resolva não remover o sofrimento. E nos capacitar com poder para enfrentar o sofrimento. Quando o apóstolo Paulo pede para Deus curá-lo daquela enfermidade física, que ele chama espinho na carne, e ele pede 3 vezes, Deus disse não, eu não vou tirar o sofrimento, eu vou te dar graça, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Terceiro, nem todas as pessoas passam por problemas ao mesmo tempo, notem isso, por favor. No próprio versículo 13 diz, está alguém alegre? Cante louvores. E aqui está, irmãos, o grande mistério da igreja. E pastor Arival, o grande privilégio, o grande peso de ser pastor. Eu tenho a bênção de ser pastor há 35 anos. E algumas vezes, já fiz um funeral de manhã e um casamento à noite. Já chorei com a família de manhã, já celebrei com outra família da igreja à noite. Na mesma comunidade. No mesmo dia que nasce uma criança e uma festa para a família, nesse mesmo dia morre alguém da igreja e enterramos alguém querido. A vida é assim. Deus tempera na nossa vida alegria e tristeza, sorrisos e lágrimas, saúde e doença, vida e morte. É assim a nossa caminhada. Mas notem vocês que mesmo quando nós estamos passando pelo sofrimento, além de orar, nós podemos ainda ter alegria. Porque aqui está o ponto, para nós até paradoxal do cristianismo. Não é assim que Tiago começa a sua carta? No capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Não é isso que Jó disse do torvelinho da tempestade que o atingiu, do mais profundo vale da sua dor, que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras? Não é isso que Paulo e Silas perceberam quando eles estavam presos com o corpo machucado e ferido por açoites tão cruéis e violentos, cantando e orando a Deus à meia-noite? Não foi isso que o rei Josafá experimentou quando ele estava entrincheirado e emparedado pelos inimigos confederados que estavam na iminência de atacar Jerusalém,
E Deus o orienta para colocar cantores à frente do exército, enquanto eles louvavam a Deus, Deus desbarata o inimigo. Então, temos a ordem de, no sofrimento, orar, mas temos o privilégio de, mesmo no sofrimento, nos alegrarmos. Não pela circunstância, mas por sabermos que Deus está no controle das circunstâncias. Segundo lugar, depois de orarmos por aqueles que passam por problemas, agora temos a orientação de orar pelos doentes. Pelos doentes. E é o que está escrito nos versos 14 a 16. E eu peço a você que leia em voz alta comigo, versos 14 a 16. Vamos juntos? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui algumas perguntas para nortear a exposição. Primeiro, o que faz o enfermo? O que faz o enfermo? Notem vocês, a pessoa, no caso em tela aqui, está doente por causa do pecado. Você vai começar a perceber que o contexto aqui é de doença, é de confissão, é de oração e é de cura. Um dos problemas mais sérios que nós temos, irmãos, da interpretação da Bíblia, e que leva tanta gente a muita confusão, é pegar uma parte da verdade e dizer que essa parte da verdade é toda a verdade. Por exemplo, o fato de Tiago aqui estar tratando de uma doença, eu vou usar uma palavra que é uma transliteração e não uma tradução. Uma doença hamartiagênica, e eu explico. Hamartia é uma palavra grega para pecado. Doença hamartiagênica é uma doença provocada pelo pecado. Esse é o caso aqui. Não é verdade que todas as doenças são provocadas por um pecado específico. Não é verdade isso. Há doenças que são provocadas por demônios. Mas não é verdade que toda doença que existe é provocada pelos demônios. Então, o que nós não podemos fazer é pegar parte da verdade e dizer que esta parte é o todo. Então, segunda coisa que é importante entender. O doente reconhece, no caso aqui, a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja. Está alguém entre vós enfermo? Notem de novo, entre vós. O enfermo é o que aqui? Um crente, um cristão. Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja. Note que não chama o presbítero, chama os presbíteros. É o conjunto. Por que chama os presbíteros? Os presbíteros são médicos? Não. A medicina não é importante? É. Um crente, quando fica doente, deve ir ao médico? Deve. Deve fazer exame? Deve. Remédio é coisa boa? É coisa boa, precisa ser usada. Precisa ser usado. Mas notem vocês que Tiago está tratando aqui de uma doença cuja causa, cuja origem é pecado. Doenças hamartiagênicas. E eles entendem que os presbíteros são autoridade espiritual. E esses presbíteros são chamados. Chamados aonde?
muito provavelmente na casa desse crente que está doente. E por que chama? Porque possivelmente esse crente que está doente não pode ir à igreja. Terceiro, note que o doente, além de chamar os presbíteros, ele confessa seus pecados. Versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Aqui outra coisa importante esclarecer. Tiago não está ensinando aqui que existe um sacerdote, que o presbítero é um sacerdote, que todo crente tem que confessar pecado para ele. Não é isso que o Tiago está ensinando. Não existe isso. Essa questão da confissão auricular não é um ensino neotestamentário. Não é. A confissão, ela deve ter o limite da ofensa. Em outras palavras, se eu ofendi o Arival, eu vou confessar o meu pecado ao Arival. Se eu ofendi o Orival, eu não vou confessar o meu pecado no púlpito a todo mundo. Isso é o que nós chamamos, nesse ponto, não se lava a roupa suja em casa. Se o pecado é público, então a confissão é pública, porque se ele atingiu todo mundo, a confissão deve esclarecer todo mundo. Mas se o pecado foi particular, a confissão é particular. É isso que ele está ensinando aqui. Agora vamos ver o segundo ponto. Primeiro é que o doente faz. Agora vamos ver o que os presbíteros fazem. Eles oram pelo enfermo com imposição de mãos e oração da fé. Olha aí o versículo 14 e 15. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, nota aqui uma coisa importante. Os presbíteros, eles são os bispos ou pastores. Aliás, esse é um ponto muito importante. Porque, embora o Novo Testamento trate de presbíteros docentes e presbíteros regentes, e os docentes são aqueles que se afadigam na palavra, e hoje nós, para distinguir entre presbíteros regentes e docentes, chamamos aos presbíteros docentes de pastores. O crente que está doente, que chama os presbíteros, entende a autoridade espiritual desses presbíteros, porque são eles que velam pelas almas. São aqueles que cuidam, são aqueles que pastoreiam, são aqueles que velam. Agora notem que eles oram com imposição de mãos, num gesto de autoridade espiritual. E diz o texto que a oração da fé. E o que é a oração da fé? É a oração feita na plena convicção da vontade de Deus. Você quer um exemplo disso? Só passa algumas páginas da sua Bíblia aí, vá comigo para a primeira carta de João, capítulo 5. Versículos 14 e 15. 1 de João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então esta oração feita na convicção da vontade de Deus. A segunda coisa que o presbítero faz é ungir o enfermo com óleo em nome do Senhor. Versículo 14. Agora volta para Tiago, por favor. Volta para Tiago 5,14. E a oração da fé, o 14. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Notem vocês que não é a oração que cura o enfermo, mas a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo, é o Senhor. O óleo aqui é apenas um símbolo da ação de Deus. E eu queria parar um pouquinho aqui para explicar a questão, um pouco dessa questão da unção com óleo. Primeiro, desvios quanto ao ensino bíblico de unção com óleo. Primeiro desvio acontece lá no século 12, 13,
quando a igreja romana cria a ideia de extrema unção. Extrema unção. O que seria a extrema unção? Era exatamente a preparação desse doente para a morte. É uma unção preparatória para a morte. No último caso, se preparava a pessoa para morrer, então dava a ela a extrema unção. Mais tarde, para vocês terem uma ideia, já no Concílio Vaticano II, essa ideia foi mudada de extrema unção e dada uma outra conotação. Outra conotação. Que conotação? A conotação de unção de enfermos. Não era mais a extrema unção. Mudou-se a partir do Concílio Vaticano II. Por quê? Porque Tiago não está falando de unção para a morte. Ele está falando de unção para a vida. Não é para morrer. É para restabelecer. É para cura. A segunda maneira que está equivocada nesse ponto, irmãos, talvez hoje, é a ideia muito comum no meio evangélico, em alguns setores evangélicos, de que toda doença tem a ver com o diabo. E se toda doença tem a ver com o diabo, é claro que então, toda pessoa doente é da vontade de Deus curá-la. Porque é da vontade de Deus fazer as obras do diabo. Ora, se toda doença é maligna, então é claro que Deus quer curar todo doente. Porque Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Só que volta a dizer, isso é pegar uma parte e dizer que essa parte é o todo. Por exemplo, pensa comigo em Ana, mulher de Eucana. De onde procede a doença dela? A esterilidade. Do diabo? Não. De algum pecado não confessado? Não. De algum descuido da saúde? Não. De algum vírus ou bactéria que entrou no corpo dela e provocou o problema? Não. O texto é claro. 1 Samuel 1,5. Deus a deixou estéril. 1 Samuel 1,6. Deus fechou a sua madre. De tal maneira que tem doença que não tem a ver com demônio, não tem a ver com pecado, não tem a ver com clima, não tem a ver com descuido, não tem a ver com bactéria, não tem a ver com vírus, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Segunda coisa errada, equivocada, é a prática da unção generalizada. Eu já tive em comunidades em que tem um grande vidro de óleo e todas as pessoas presentes fazem uma fila e unge. Indiscriminadamente todo mundo, sem exceção. Não há nenhuma base neotestamentária para essa prática. E precisamos cingir a nossa fé, o que cremos e aquilo que praticamos pelas Escrituras. Outra coisa, à luz do texto, e leiam o Novo Testamento e vocês não verão a prática da unção realizada por todas as pessoas. Quem está ungindo aqui são os presbíteros da igreja, autoridades espirituais da igreja, pastores do rebanho. Não é qualquer pessoa que está ministrando a unção. São os líderes, pastores daquele rebanho. Quando você vai tratar da questão da unção com óleo na Bíblia, você vai ver com muita clareza que a unção com óleo tinha 3 aspectos. Primeiro, o óleo no Novo Testamento, ele é lidado como cosmético. Meio como cosmético. Por exemplo, Mateus 6,17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça. Ungir a cabeça aí, passa um óleozinho. Lembra da brilhantina no passado? Tem gente que usou brilhantina aqui, tem certeza. Então era alguma coisa apenas cosmético, sem qualquer aplicação espiritual. Segundo aspecto do óleo, o óleo como remédio. O óleo era usado como remédio. E aí você pode encontrar na Bíblia, Lucas 10, 25 a 37, quando na parábola do samaritano, aquele homem samaritano vê aquele camarada à beira do caminho, pensa-lhe as feridas, com azeite, com óleo. Ali é remédio, ali é terapêutico.
Como é terapêutico também Isaías, capítulo 1, versículo 6. De ungir as feridas com óleo. Mas o óleo também no Novo Testamento, ele é um símbolo espiritual. Esse é o terceiro significado da unção com óleo. Está lá em Marcos 6,13, que os apóstolos expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então é claro que aqui óleo não é cosmético, que óleo aqui não é remédio, que óleo aqui é um símbolo espiritual. E a tese que nós defendemos é que esse texto de Tiago 5,14 não é remédio, mas é um símbolo espiritual. Por que eu estou trazendo essa aqui? Porque há no meio nosso, de linha mais conservadora, a ideia, talvez trazida por um grande pensador americano de alto conceito doutrinário teológico, chamado Jay Adams, no seu livro Conselheiro Capaz, onde ele defende que a palavra aqui em Tiago significa remédio, porque o texto ungir aqui é aleifó. Haviam duas palavras para ungir, aleifó e crio. E essa palavra aleifó traz a ideia de friccionar, mais lipo, gordura. Então era a palavra usada, por exemplo, para as ginásticas, onde se aplicava óleo e igual o atleta, que você fricciona aquele óleo, para fazer uma massagem. E que isso tinha um aspecto medicinal. É verdade isso. Essa palavra significa também isso. Entretanto, meus amados irmãos, a palavra crio nunca é usada no Novo Testamento, nem mesmo no Velho Testamento, quando se traduz a Septuaginta, para unção física, palpável, concreta, com material, com óleo. Sempre no sentido metafórico. O Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aí é crio. Mas todas as vezes que unção é feita, é a palavra aleifó. E aqui eu gostaria de dizer para vocês por que eu entendo que esta unção aqui é um símbolo espiritual. Primeiro, Mateus 6,13, a palavra que aparece lá não é crio, é aleifó. E teríamos que forçar muito o entendimento do texto para entender que os apóstolos, ao expulsar demônios e curar muitos enfermos, ungindo-os com óleo, que aquilo ali era medicina. Era um símbolo espiritual. Joséfo usava aleifó e crio como palavras sinônimos. Na Septuaginta traduz aleifó e crio como sinônimos irrespectivos. O óleo, portanto, em Tiago 5,14 não é medicinal, porque não é o óleo que cura, nem o óleo mais a oração que curam, mas a oração da fé. Notem mais. São os presbíteros, autoridades espirituais e não autoridades sanitárias, médicas, que são chamadas. Se fosse um instrumento de medicina, o óleo, qualquer outra pessoa poderia ser chamada para aplicar. Mas aqui são os presbíteros. Notem mais. O óleo precisa ser aplicado em nome do Senhor. E aí nós temos que admitir, irmãos, que dentro da graça comum de Deus, médicos, ateus, são instrumentos para cura. Mas no caso aqui, não apenas são as autoridades espirituais, os presbíteros, mas este aplicar do óleo em nome do Senhor. E não é o óleo que cura, nem o óleo, mas a oração que curam, mas é a oração da fé. E nem mesmo é a oração da fé, é o Senhor que levanta o enfermo. Mas mais, o óleo, como medicina, era usado apenas para algumas doenças, enquanto para outras doenças era totalmente ineficaz. Mas, o caso mencionado por Tiago é uma doença hamartiagênica, ou seja, no caso aqui, o óleo não teria qualquer valor terapêutico. E desta maneira, meus amados irmãos, a conclusão que nós chegamos é que este caso aqui,
o óleo é um símbolo espiritual. Assim enxergava, por exemplo, o reformador João Calvino. Muito embora ele tenha entendido que esta prática não era mais uma prática vigente na igreja. E como não é hoje uma prática tão comum no nosso meio. O que Deus faz? Deus cura o enfermo através da oração da fé. Deus levanta o enfermo e Deus faz mais. Deus perdoa o enfermo que confessa o seu pecado. Porque no caso aqui, por ser uma doença ramartiagênica, o pecado estava na base desta doença. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu estou fazendo exposição do texto. Não estou me detendo só aqui. Mas valeria a pena depois você estudar um pouco melhor esse assunto. Eu não gosto muito de recomendar material meu, não. Entretanto, se você quiser conhecer um pouco melhor esse assunto, no meu comentário de Tiago, no último capítulo, eu faço uma exposição mais detalhada dessa unção com óleo. Vamos voltar então ao texto. Primeiro, nós estamos falando que nós devemos orar por aqueles que sofrem. Segundo, nós devemos orar pelos enfermos. Terceiro lugar, nós devemos orar pela nação. Versículos 17 e 18. Quem pode ler comigo? Todos? Vamos juntos? 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Notem vocês que Elias é levantado por Deus num contexto em que a sua nação estava caminhando a passos largos para a apostasia e para a perseguição religiosa. Assumiu o governo depois de vários atos de conspiração e morte dos governantes anteriores, Acabe, que reina 22 anos e foi o pior rei da história de Israel. Sua mulher, Jezabel, perseguia e matava os profetas de Deus. E Deus levanta o Elias para fazer 2 coisas: para orar e para pregar. Porque oração e pregação caminham juntas. E ele ora para quê? Para não chover. Irmãos, é uma coisa impressionante isso, né? Porque numa região árida como aquela, uma região que dependia da agricultura, sobretudo para sobreviver, alguém orar para não chover, é jogar contra o patrimônio. Mas por que ele ora para não chover? Por que ele ora para não chover? É porque naquelas alturas Israel estava rendida a Baal. E Baal era um ídolo terrível, chamado na época de o padroeiro da prosperidade. Quando se fazia as colheitas, quando as vacas ou ovelhas davam cria lá no campo, atribuía isso a Baal. Se não chovesse, Deus estava quebrando as pernas do Baal. E então ele ora para que Deus manifeste o juízo à nação. Tem hora, irmãos, que a nação precisa colher o fruto da sua semeadura insensata, para que ela caia em si e perceba que o caminho da rebeldia contra Deus é um caminho insensato e tem consequências destruidoras. Mas notem uma outra coisa importante: os crentes, embora não perfeitos, podem ter vitórias ou vitória na oração. Porque veja comigo quem era Elias. Versículo 17. Elias era homem o quê? Semelhante a nós. Sujeito a quê? Aos mesmos sentimentos. O que ele teve? Ele teve medo. Ele fugiu. Diríamos uma linguagem mais moderna hoje, ele teve depressão. Ele queria morrer. Ele olhou para a vida com os óculos escuros do pessimismo. Só eu fiquei. Ele pensou que o ministério dele tinha acabado. Deus, não, camarada, o melhor está pela frente ainda. Você ainda vai ter que fazer alguma coisa ainda. Você vai ter que ungir um rei em Israel. Você vai ter que ungir um rei na Síria. Você vai ter que chamar um profeta para substituir você. Aliás, você quer morrer? Nem morrer você vai. Então notem isso, irmãos.
Tem hora, essa ideia na igreja que é muito comum, o fulano é poderoso na oração. Um cara parece um guru espiritual. Tem que parar com isso, irmãos. Tem que parar com isso. Esse personalismo. Esse negócio de botar o holofote em cima de alguém. Esse negócio de botar um crente ou um líder espiritual em cima do pedestal. Vamos parar com isso. Elias era um homem semelhante a nós. Não tem um homem poderoso. Quem é poderoso é Deus. Não tem oração poderosa. Poderoso é o Deus que responde a oração. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Você pode ter nascido de novo hoje, a sua oração é tão ouvida como a oração daquele irmão que tem 50 anos de vida cristã. Agora notem, Elias ora fundamentado na promessa de Deus. Eu acho maravilhoso, lá em 1 Reis 18, versículo 1, Deus aparece para Elias e mandou Elias manifestar-se a Acabe. Vai, manifesta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Depois de 3 anos e meio de seca. E aí você encontra o Acabe, o Elias confrontando o rei, confrontando o povo, confrontando os profetas de Baal, tirando Baal do caminho e subindo para o alto do Carmelo. E lá ele enfia a cabeça no meio dos joelhos e começa a orar. Por que ele ora? Por chuva. Mas por que ele ora por chuva? Porque Deus havia dito para ele, aparece-te Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Sabe quando você ora vitoriosamente, confiadamente, triunfantemente? Quando você ora em cima da promessa de Deus. Mas Elias, além de orar fundamentado na promessa de Deus, ele ora com persistência. Aliás, ele orou com persistência para não chover. Não é isso que está escrito aqui no texto? Olha aí, por favor. Veja comigo. Orou o quê? Com instância para não chover e não choveu. E olha o versículo 18. E orou de novo. E agora não fala que foi com instância, mas você que conhece o texto sabe que ele orou 7 vezes pelo mesmo pedido, sem esmorecer. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Ele orou com persistência, ele orou com intensidade. Agora notem, amados. Olhem para o Brasil. Vocês acham que o Brasil está rendido a falsas crenças? Vocês acham que no Brasil autoridades políticas promovem falsas crenças? Ou facilitam a promoção de falsas crenças? Vocês acham que os meios de comunicação de massa promovem falsas crenças? Vocês acham que os instrumentos de lazer promovem falsas crenças? O que nós deveríamos fazer? 2 coisas. Nós deveríamos confrontar e nós deveríamos orar. Nós somos profetas de Deus e falamos da parte de Deus. E nós somos intercessores e falamos desta causa para Deus. A nação brasileira precisa da igreja, irmãos. A igreja é uma presença saneadora. É por isso que a Bíblia diz que nós somos sal, nós somos luz. E eu termino. 4º e último lugar. Primeiro, nós oramos por aqueles que sofrem. 2º, nós oramos pelos enfermos. 3º, nós oramos pela nação. 4º e último lugar, nós oramos pelos desviados. Veja comigo, por favor, agora verso 19 e 20. Vamos juntos? Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho ou do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então vamos entender algumas coisinhas aqui antes de
avançar um pouco mais. Se alguém o converter, essa linguagem parece que para nós soa meio estranho, não sei ou não? Isso me lembra de Moody. Moody um dia estava fazendo uma campanha evangelística, e quando ele chega na igreja, tinha um bêbado, falando pastoso, meio cambaleando. Ele diz: ô Moody, foi o senhor que me converteu. Aí o Moody falou: é verdade, fui eu mesmo, porque se fosse Jesus, você não está desse jeito. A linguagem aqui é estranha para nós. Sabem por quê? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, converter aqui não é conversão de conversão, novo nascimento. Você não pode entender assim. Converter aqui é alguém da comunidade, da fé, que se desvia, que tropeça, que cai, que se afasta. E você vai lá e ajuda esse irmão que caiu, que se desviou, a voltar para o caminho, a voltar para a comunhão da igreja. Tiago usa essa palavra converter aqui, não é que existe em você, em mim, em qualquer um de nós, o poder de converter alguém. Não. A conversão ou o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Só Ele pode regenerar. Só Ele. Segunda explicação aqui, para não haver dúvida. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Essa multidão de pecados que é coberta, é da pessoa que foi usada para trazer de volta o desviado, ou multidão de pecado do desviado que voltou? De quem que são cobertas essa multidão de pecados aí? Da pessoa que foi usada por Deus para trazer de volta, ou daquele que estava desviado e voltou? E o entendimento, quase que unânime, dos estudiosos da Bíblia, é que obviamente essa multidão de pecados que é perdoada é da pessoa que se desviou e voltou. Porque notem isso, não há mérito em você e em mim, pelo fato de sermos usados por Deus, por sermos agentes da reconciliação. Mas no momento em que uma pessoa desviada volta, os pecados que ela estava cometendo, ela deixa de cometer. E então eu agora chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, devemos orar pelos membros que se desviam da verdade, das pessoas que se afastam da comunidade, e se apartam dos preceitos e princípios da palavra de Deus. Porque às vezes, irmãos, quando a pessoa se afasta, se desvia, cai, a postura é muito mais de censura, de condenação. Alguém já disse com muita, assim, pesar até, que a igreja é o único exército que abate seus membros feridos. E eu queria que você parasse um pouquinho agora. Puxa aí o fio da sua memória. Você conhece, lembra de algum irmão que já foi da igreja, foi seu colega de igreja, foi seu irmão de igreja, que se afastou, se desviou? A pergunta é esta: que ação nós como igreja adotamos para trazer essa pessoa de volta? Quem sabe nós pudéssemos pensar num ministério na igreja, o ministério de restauração, o ministério da centésima ovelha, o ministério de ir lá e buscar aquele que se desviou e caiu, de buscar os pródigos. Com isso, Tiago está nos alertando do perigo de uma pessoa se desviar da verdade.
ou a necessidade de você e eu estarmos firmes, nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque o resultado desse desvio é pecado e possivelmente a morte. Portanto, irmãos, devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Ajudar. Não foi o que Jesus disse para Pedro? Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É nessa ideia. Tiago, Judas, aliás, chega a dizer o seguinte: salvai-os do fogo. E eu gostaria agora de encorajar você, meu irmão. Nós viemos aqui para um culto. A palavra de Deus é prática, não é prática? Quem de nós aqui poderia dizer o seguinte: meu Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos para trazer de volta alguém que eu conheço, que se desviou. Eu quero ser esse instrumento, Senhor, para trazer essa pessoa de volta. Você gostaria de orar por isso? De comprometer-se a isso? E eu concluo então. Tiago, neste parágrafo, deu sua última instrução. Primeira oração pelos que sofrem. Segunda oração pelos enfermos. Terceira oração pela nação. E quarta oração por aqueles que se desviam. Então você vai notar algumas coisas. Primeiro, o indivíduo em oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. Segundo, os presbíteros em oração. Chama os presbíteros da igreja. E estes orem. Oração da fé. Depois os amigos em oração. Olha comigo aí, orai uns pelos outros, para serdes curados. Amigos em oração. Quarto, profeta em oração. Um agente humano, um resultado sobrenatural. E finalmente a busca da comunhão. Pastoral cuidado, para que haja restauração daqueles que se afastaram e caíram. A eficácia da oração. Você crê que Deus responde a oração? Você tem na sua vida alguma evidência disso? Já viu Deus fazer coisas sobrenaturais, humanamente impossíveis por meio da oração? Talvez nós pudéssemos ficar para hoje à noite, irmos embora com essa palavra. Finalzinho do verso 16, você pode ler comigo a última frase do verso 16? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é o justo aqui? É o que foi justificado. É o que está debaixo da justiça de Cristo. Vamos repetir com ênfase, com convicção essa frase? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém.